Queridos irmãos e irmãs, prezadas famílias que acompanham a liturgia desse 11º domingo do tempo comum. O Senhor hoje se dirige a nós, a mim, a você, com recursos que Ele mesmo utilizou na época dele. Parábolas. Jesus se utilizava muito desta metodologia. O mestre que ensina usando elementos conhecidos pelas pessoas. Como na sua época a maioria das pessoas lidavam com a terra, com a pescaria e com a terra, por que não usar desses elementos da terra? Para transmitir a parábola, isso, você tira do elemento cotidiano, da realidade. Parábola não é fantasia, nem historinha, e nem fábula, é fato, é realidade. Mas Jesus tira do cotidiano, do dia a dia. As pessoas daquela época lidavam todos os dias com a terra, o rebanho, cuidando dos seus rebanhos, da pesca, mas principalmente da terra. Tinha um contato. Você falar da terra, todos entenderiam. Se fizesse teologia, ninguém ia entender, porque não tinha os recursos exegéticos que nós temos hoje. Então Jesus, o divino mestre, muito sábio, um bom pedagogo, ele utiliza, pega elementos do dia a dia. Por isso parábola, diz que ele falava ao povo sempre em parábolas, sempre. Depois aos discípulos, quando estavam reunidos, Jesus explicava para eles as parábolas, já preparando eles, para que eles pudessem depois também compreender e passar o ensinamento. Então hoje Jesus se utiliza de duas parábolas para comparar o reino de Deus. Então, para descrever o que é o reino de Deus, para mostrar a dinâmica do mistério de Deus, Jesus vai utilizar de duas parábolas. E a primeira diz: o reino de Deus é como alguém que espalha semente na terra. Espalhar a semente na terra. Eles faziam isso sempre, na época, como nós hoje, os agricultores, quando chega o tempo de esparramar a semente do plantio, eles sabem muito bem o que tem que fazer, Primeira coisa é preparar o terreno. Você prepara o terreno, aduba, lança a semente, e depois, o que acontece? Aquela semente que foi lançada, naquele terreno bom, ela depende da chuva, do sol e da umidade. Se chover, se aquela semente que foi lançada, se o terreno for bom, veja que precisa o terreno bom, a semente boa. Aquela semente que foi lançada com amor e carinho, ela vai necessitar da chuva, do sol, do calor, do vento, dos fatores climático. Então a primeira imagem é essa aqui: o reino de Deus é como alguém que espalha semente. Então é preciso fazer, alguém tem que fazer alguma coisa. A semente, ela não sai lá do saco de semente, não, precisa que alguém faça isso. É preciso fazer alguma coisa. O que não pode é não fazer nada. Aqui nós já vemos que o reino de Deus é dinâmica. É preciso fazer. Mas veja depois que o semeador lançou a semente, diz aqui, ele vai dormir, acorda de dia, acorda de noite, e a semente que ele esparramou, ela vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Isso mesmo. Aquela semente que foi lançada na terra, ela vai germinar, vai crescer,
e vai produzir o fruto. Por quê? Porque alguém semeou. Então aqui nós temos que, quando nós fazemos a nossa parte, primeiro ensinamento, é preciso fazer a nossa parte. Assim como o agricultor semeia a semente no campo, nós também hoje podemos semear, a semente da palavra de Deus foi semeada. Cada um de nós aqui nessa parábola podemos nos comparar a um semeador. Quando você semeia amor, quando você semeia carinho, quando você e eu semeamos ternura, quando nós somos portadores do amor, da presença de Deus, sem que a gente saiba, aquele bem que você e eu fizemos vai fazer a diferença na vida ou no coração daquela pessoa que você lançou a semente. Talvez a gente nem saiba. Depois de um tempo a pessoa vai até te procurar, isso já aconteceu, você lembra de mim? E você não lembra, pois é, há muito tempo atrás eu estava triste, desanimado, mas naquele dia você me falou alguma coisa, uma palavra que eu não esqueci, que mudou a minha vida. Você nem sabia, você fez alguma coisa na vida daquela pessoa. No momento de treva você foi luz, e sem que você sabia ou soubesse, mudou a vida daquela pessoa. Está vendo? Você foi instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Você fez a tua parte e Deus fez a parte dele. Olha que interessante. Eu fiz a minha parte, porque testemunhar a palavra de Deus, lembra aquela imagem, o semeador saiu para semear. É isso que Deus pede de cada um de nós. Nós somos os semeadores da vinha do Senhor. Precisamos semear. Claro que nós devemos semear boa semente. Não queremos semear o joio, não. Deus quer que nós semeemos boa semente no terreno do coração, que é um terreno bom e propício. Então essa é a primeira imagem, a semente que é lançada, e sem que ele saiba, ele dorme dia e noite, nem que ele, como esse processo, essa magia vai acontecendo, aqui tem um intervento de Deus. Por isso, quando o agricultor lança a semente, ele reza a Deus porque não basta só a semente ser boa, não basta apenas a terra ser a melhor do Brasil, do mundo. Dizem que essas terras aqui, as melhores, e eu não duvido, né? O padre é da lavoura, eu conheço bem terra, né? Me criei nela. De fato, aqui uma das melhores terras é aqui mesmo. Mas é preciso da ajuda lá de cima. Se não vier a chuva, por melhor que a terra seja, por melhor que seja a semente, e por todo o trabalho desenvolvido na terra, está vendo? Existe uma parceria, vamos assim dizer. Eu preciso fazer a minha parte e preciso contar com a graça de Deus. É Deus quem faz essa semente que vai germinar e produzir. É fruto da ação, do trabalho do homem, sim, mas da intervenção de Deus também. Vocês têm alguma dúvida? Quanto a isso? Tem alguém que tem alguma dúvida aí? Eu não tenho nenhuma. Eu preciso fazer a minha parte, mas eu preciso também contar com a graça de Deus. Segunda imagem, o grão de mostarda, uma outra parábola, uma outra imagem, para descrever a grandeza do reino de Deus. Diz que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes, é a menor, insignificante. Se você pegar um grão de mostarda e um grão de areia, não sei,
qual que é maior, se é o grão de mostarda ou o grão de areia, né? O grão de areia vai ser maior, o grão de mostarda vai ser menor. Muito embora seja a menor de todas as sementes, diz que produz, se torna a maior de todas as hortaliças, a ponto de os pássaros do céu se abrigarem debaixo, fazer morada debaixo, né, das suas folhas. Aqui uma outra imagem, o grão de mostarda, pequeno e insignificante, e que se torna grande. Assim, às vezes também nós podemos comparar, mas vou fazer meu trabalho lá na igreja, mas eu não tenho habilidade, né? Mas a gente às vezes tem medo, né? Algumas desculpas, mas eu não sou preparado, nem sou preparada. Olha o grão de mostarda, a menor de todas, é Deus quem vai agir. O que eu preciso é me abrir para a graça de Deus. Assim como a terra, se eu lançar, eu preciso lançar semente, tem que fazer alguma coisa, não pode não fazer nada. Jesus disse que nós devemos produzir muitos frutos, mas ele disse também: sem mim nada podeis fazer. Olha só, sem mim nada podeis fazer. Então, meus irmãos e irmãs, essas duas imagens, né? A primeira, a semente que é lançada, o grão de mostarda, nos diz que mesmo na insignificância, às vezes naquele trabalho simples, humilde, mas ninguém vê meu trabalho, ninguém reconhece, mas se você faz com amor, pelo reino de Deus, você pode dormir tranquilo, que Deus vai fazer a parte dele. Se eu fizer a minha parte, Deus fará a parte dele também. E essas duas imagens simbolizam, mostram que Deus está sempre agindo na vida de todos aqueles que se colocam nessa dinâmica. Eu vou fazer a minha parte, aquilo que cabe a mim como filho de Deus, como batizado, como membro da igreja, tudo aquilo que Jesus pediu, né? Ele disse: vós devereis ser o sal da terra e a luz do mundo. Deus não vai deixar que a obra que você e eu fazemos por Ele e para Ele não produza fruto. Ela vai produzir fruto. Talvez a gente vai lembrar, esses frutos virão lá na frente, como o exemplo que o padre falou, né? Quantas pessoas que já não chegaram até você, você nem lembra, e diz que um gesto de amor que você teve no momento de dor mudou a vida daquela pessoa. E ela vai ser grata porque você fez alguma coisa, talvez assim, nem, né? Nunca imaginou, poxa vida, se eu soubesse que ia fazer tão bem na vida daquela pessoa, eu teria falado um pouco mais. Ou o testemunho que você deu. Eu sei de muita gente que abraçou a fé católica pelo testemunho, sem nunca ter ouvido nenhum discurso bonito da pessoa. Gestos, amor, compaixão, coerência de vida, testemunho. A igreja, ela cresceu, foi pelo testemunho, não foram pelos belos discursos, ajudaram. Mas ela crescia, era pelo testemunho. Lembra a comunidade dos Atos dos Apóstolos? Vede como eles se amam, como eles são irmãos entre eles, que bonito. E o testemunho que eles davam de amor, de partilha, fez com que muitas pessoas abraçassem a fé, pelo testemunho. Então que hoje esta palavra de Deus, este evangelho, também nos ajude, que nós possamos fazer a nossa parte, dar o nosso testemunho, contando sempre que Deus está sempre
do lado daqueles que trabalham e operam com Ele na igreja. A semente que nós lançamos, ela vai produzir o fruto, mas é preciso lançar a semente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.